Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Global. Hoje eu estou recebendo minha querida amiga Floriana, que tem uma carreira brilhante, uma história incrível, já mora há muitos anos aqui nos Estados Unidos, já me deu muitas lições sobre mercado americano, sobre cultura americana, da qual eu tenho realmente o privilégio de considerar amiga. Floriana, muito obrigado pela sua presença, muito bem-vinda. Gostaria de começar. Eu sou fascinado por biografias. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, principalmente até chegar aqui nos Estados Unidos e depois, desde que você veio morar nos Estados Unidos. Ok. Obrigada pelo convite. Estou bem contente de estar aqui com você. Bom, a história, eu nasci no Brasil, em São Paulo, filha de imigrantes. Meus pais vieram já casados com 2 filhos. Meu pai morou em vários lugares do mundo antes de vir para o Brasil. Ele siciliano, saiu de casa muito jovem, e depois ele participou da Segunda Guerra Mundial, morou na África, morou em Jeddah, Uau! depois morou na Austrália um pouquinho, enfim, foi para o Brasil, já casado com 2 filhos. Então eu já E o vim de que uma levou ele família para o Brasil? Só por curiosidade. interessante, porque na verdade a família dele estava aqui nos Estados Unidos. Eu tenho uma família enorme aqui. Meu nome de solteira é Cardile. E é uma família bastante grande na área de Filadélfia. Uhum. E vieram 3 irmãos dele para cá, mais uns primos, mas aí ele já tinha assim problemas de família, então ele resolveu ir para a América do Sul, e pedir para a América do Norte. Então ele foi para o Brasil, depois foram algumas outras pessoas da família atrás dele. Então eu já vivi numa casa, né, numa situação de bicultura, bilíngue e tudo mais. E interessante, quando eu tinha uns 7, 8 anos, por aí, o irmão dele que morava aqui na Filadélfia convidou a gente para vir para os Estados Unidos. E estávamos todos assim preparados, e eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu era muito pequena, mas assim não deu certo. Aí eu fiquei no Brasil, em São Paulo. E eu realmente não tinha vontade de sair do Brasil. Não tinha nenhum motivo sério. Trabalhava numa agência de propaganda, na McCann Erickson, estava bem, estava contente. Mas aí eu conheci o Carlos, e o Carlos já tinha planos de sair do Brasil e tal. E ele queria vir, mas aí estava aquele impasse. Eu falei, sabe o que, vamos. E aí deu na cara e na coragem mesmo. Mas ele já tinha alguma coisa encaminhada de trabalho aqui. Eu é que não tinha, não era a minha história. Então, para mim, foi muito difícil me adaptar, muito mesmo. Eu não sabia falar inglês, tive que aprender a falar inglês, tive que me reinventar. E eu queria continuar na propaganda, que eu imaginei, puxa, se eu tenho tanta experiência em propaganda, já tinha uns 10 anos de publicidade, mas aí eu contactei algumas pessoas, algumas empresas, e eles falaram, mas sem conhecimento do mercado americano e sem saber o inglês assim perfeitamente, vai ser muito difícil. Mas quando vocês vieram já para Nova York. Para Nova York. E então eu pensei assim, se eu tenho que começar uma carreira, porque eles falaram, para você entrar na publicidade aqui, vai ter que começar como entry level, né, no comecinho. Falei, para começar, para recomeçar numa carreira que eu já tenho, então eu começo uma carreira nova. E como eu já ainda tinha minha cabeça totalmente voltada para o Brasil, eu pensei, eu quero trabalhar em companhia aérea, porque assim eu tenho condições de ir para o Brasil várias vezes. E eu, na verdade, eu queria trabalhar na Varig, mas eu não consegui entrar na Varig. Depois aí a VASP entrou no mercado. E aí eu consegui um bom trabalho na VASP. E eu já estava lá uns 3, 4 anos, e aí depois eu consegui transferir para a American Airlines. Aí eu fiz uma carreira grande lá, fiquei quase 25 anos na American Airlines. E gostei muito de trabalhar na American Airlines. Foi uma carreira muito boa. E o que me ajudou? Qual era o meu diferencial? Era justamente ser brasileira, conhecer a língua, a cultura e trabalhar o mercado brasileiro, que a American Airlines sempre tinha muitos voos para o Brasil. Então, isso foi, assim,
que é uma coisa que, às vezes, a pessoa chega aqui, né, e já quer ser americano e tal, mas o seu diferencial é esse, né? Então, o que você tem para oferecer de bacana, de diferente, é justamente isso. E eu me dei muito bem. Gostei E muito no mesmo começo, da o que que mudança. você fazia na American Airlines? Porque no final você foi para uma área comercial, mas ou desde o começo você Desde o estava na área? começo, Desde o trabalhei na começo. área de vendas, sempre. Na publicidade também, eu trabalhava na área de vendas. Eu sempre gostei dessa área, sempre gostei de conhecer novos clientes, dava um território para mim, que essas pessoas vai conhecer do zero, eu adoro isso. E também, com um bom produto, né, é fácil fazer esse tipo de trabalho. Eu gostei muito. É fácil para quem tem talento para isso, né? Que é o seu caso, Não, né? para quem não tem timidez e nada, eu gostava de ligar para as pessoas, oh, eu sou da American Airlines, queria marcar uma conversa. Foi muito gostoso, muito bom. Na VASP também eu fazia isso. Eu abri o mercado corporate, né? Então eu conheci o pessoal as empresas em Nova York, a maioria de todos eram os bancos, né? Então eu conheci e fiz boas amizades até hoje, minhas amigas que eu conheci daquela época. Ainda tenho amizade. Pessoal do setor. E você falou que foi muito difícil a adaptação aos Estados Unidos. Me conta um pouquinho mais sobre isso, tanto, digamos, você contou um pouco a nível profissional, mas conta um pouquinho a nível pessoal, qual foram, digamos, essas principais barreiras e dificuldades em termos de adaptação nos Estados Unidos, com a característica de que você foi direto para Nova York, né? Talvez se tivesse vindo primeiro para Miami, seria um pouco diferente, porque Miami tem uma latinidade muito grande, mas como é que foi ter ido direto para Nova York? Ai, foi muito difícil, realmente. E depois a gente nem morava em Manhattan, a gente morou os primeiros 3 anos em Bayside, no Queens. E realmente ali não tinha nenhum imigrante. E eu tinha só, para você ter uma ideia, evidentemente que eu falava com muito mais sotaque que eu falo agora. E as pessoas do mercado achavam que eu era inglesa. Você tem sotaque, você é da Inglaterra. Eu achei que eles não tinham costume mesmo de falar com pessoas né, de imigrantes mesmo ali, naquele bairro, pelo menos. Aí depois nós mudamos para Manhattan, mas eu sentia, não sei, eu demorei muito para fazer boas amizades e me sentir mais em casa. Demorei bastante, demorei muito. Eu ia para o Brasil, quando eu voltava, eu ficava assim, tipo, depressão, não queria ver ninguém por uma semana, era horrível. Então, a gente entende mesmo, né? É um desafio mesmo você sair do seu país. Eu costumo dizer com bastante frequência que Estados Unidos não é para todo mundo. Não, Tem realmente, digamos, adaptações a serem feitas. Eu tenho absoluta convicção de que quando a gente soma, né, todos os prós e contras, tem muito mais prós de morar aqui, mas sem dúvida nenhuma não é para todo mundo e a adaptação é um desafio, né? Por mais que, como você estava dizendo, você já vinha de uma família de imigrantes, já tinha, né, uma veia multicultural, né? Por mais que tenha talvez mais semelhanças entre Itália e Brasil do que entre Brasil e Estados Unidos, né, mas é sempre desafiador, né? E o que eu vejo também com muita frequência é isso, digamos, o desafio muitas vezes de casais que resolvem vir, porque normalmente um dos cônjuges tem a vontade maior e o projeto maior de vida de é, vir e o outro tem menos, às vezes tem um apego maior à família e queira ou não, é uma coisa que eu já ouvi falar com muita frequência também, né? É uma decisão séria emigrar, né? Porque dependendo num problema, sei lá, uma morte de um familiar, você não chega a tempo no Brasil, né? é Por mais que você verdade. tenha facilidade, você não chega a tempo. Então, conta um pouquinho, digamos, sobre essa dinâmica em relação à sua vida. Então, eu, eu acho. Às vezes eu fico chateada quando os brasileiros reclamam dos brasileiros, porque na verdade foram os brasileiros que me ajudaram muito. Então, em Bayside, por exemplo, bom, primeiro que eu conheci algumas pessoas quando fui fazer curso de inglês. Na verdade, eu conheci uma brasileira, a maioria eram japoneses, chineses. E essa pessoa se tornou muito amiga minha.
Então, às vezes, você precisa de somente um amigo, um bom amigo, que vai mudar a sua vida. E essa pessoa realmente mudou minha vida, me ajudou muito. Vou ficar emocionada porque ela porque foi muito bacana mesmo, mas e aí você começa a criar forças, aí comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em loja para poder ter contato, Uhum. para poder soltar o inglês. Que fiz curso, mas aí você tem que usar, né? E também fui fazer, eu entrei na faculdade. Eu entrei, eu fui fazer Queensborough College, porque eu queria ter contato, né, com as pessoas e falar melhor inglês e tal. Mas aí chegou uma hora e falei, não, vamos ter que testar. E eu trabalhei em loja, e aí eu soltei o inglês, e depois fui trabalhar em hotel, e depois trabalhar na VASP. E da VASP eu gostei muito da carreira de trabalhar em aviação. Mas assim, foram realmente os brasileiros que me trouxeram assim, mais alegria mesmo na minha vida. Algumas amizades muito boas. E americanos também, porque aí os brasileiros eram casados com americanos, e mas esses americanos já tinham outra visão, já sabia que a gente, né, tinha curiosidade com as nossas culturas. Várias pessoas que a gente conhecia falavam assim, você é o primeiro brasileiro que eu conheço. Pô, já faz mais de 35 anos que eu estou aqui, né? Então, ainda era uma novidade. Agora já não é mais, né? Agora eles conhecem bem o Brasil, é outro mundo. As comunicações estão mais fáceis É, também, né? quando eu vim para cá, estava começando o fax machine, imagina. Eu já Então, ouvi histórias que o pessoal alugava fita cassete para ver notícia do Brasil, que tinha coisas assim, é verdade. jornal e que ia Novela, logar. É, novela, é verdade. Eles alugavam fita cassete para assistir as novelas do Brasil. Eu nunca aluguei, mas eu lembro disso. existia isso, né? Existia Existia isso. isso. É. Existia isso. Era muito difícil a comunicação. Então a gente tinha que se adaptar à força. E não era muito fácil. Mas eu lembro que falando nisso em adaptação, você foi talvez uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei aqui nos Estados Unidos, né? E eu lembro que você uma vez me falou uma coisa que muitas vezes depois eu fiquei refletindo sobre isso e acho que agora eu estou começando. Você me falou o seguinte: o dia que você estiver entendendo piada de americano, você vai estar inserido na cultura, É né? verdade. E te digo, eu ainda acho muito sem graça as piadas de americano. Ainda é, né? Tô começando a achar graça em algumas, mas ainda é uma percepção diferente do mundo mesmo, né? Não, eu vou te falar, porque o dia que você entender a piada é porque, primeiro, que você já sabe o que está acontecendo no país a nível político-social. Então, você tem que estar por dentro, ler jornal e tal. E o que me ajudou muito também com o inglês, por incrível que pareça, naquela época era mais difícil que agora. Eu assistia soap operas, né, as novelas americanas. Por quê? Porque tinham umas novelas naquela época que cada, cada período era um assunto do momento. Uhum. Então, o que estava acontecendo na política? Então, fazia parte da novela. E como que é a novela? A novela é uma conversa do dia a dia. Então, eu aprendia isso. Aprendi a história do dia a dia. E também tinha um professor de inglês que falava, vocês têm que ler o New York Times. Você não vai entender nada, porque o inglês de vocês é muito ruim, mas aos pouquinhos as coisas vão entrando. E a hora que você. Mas foi isso mesmo, né? Quando eu comecei a entender a piada americana, eu comecei a me sentir tão mais à vontade. Por isso que eu comentei isso com você, mas é verdade mesmo. Porque já está inserido isso, que você conhece o que está acontecendo no país, o que é importante para o americano, o que não é. Muda tudo, eu acho. É interessante. Eu achei sempre. Muitas vezes eu refleti sobre isso e acho que eu estou começando agora. Depois, esse ano vai fazer 10 anos que eu estou aqui. Não. E realmente é interessante, né, entender, né, esse ponto de vista e esse contexto todo, justamente para entender a graça da piada, né, porque é bastante diferente, né, o humor realmente do brasileiro, embora acho que em parte o brasileiro, talvez pelos programas, né, de TV que passaram no Brasil, talvez entenda um pouco, mas eu tinha dificuldade, ainda tenho um pouco. É,
E como é que foi a mudança para Miami? Então, a mudança para Miami foi, foi assim uma alegria muito grande. Por quê? Bom, eu não gostava de Manhattan. Tinha pavor quando eu voltava do Brasil, falei, ficava em depressão e tal, mas aí eu comecei a trabalhar em companhia aérea, comecei a trabalhar na American Airlines, fiz bastante amizades e eu comecei a ficar em paz com Manhattan. Comecei a falar assim, não, eu sou privilegiada, eu sou uma pessoa que vai visitar clientes andando pela Quinta Avenida. Não posso reclamar dessa vida. Era um apartamento bacana, bem na Park Avenue, South, não podia reclamar, mas faltava alguma coisa. Porque eu queria já entrar num outro nível de vida, eu já queria entrar no nível de se começar família e tudo mais. E Manhattan não era um lugar, para mim, não era um lugar apropriado para isso. E então o Carlos estava querendo montar uma empresa, né, com depósito, com tudo isso. E eu comecei, nessa época, começou a Miami mostrar muito a conexão com a América Latina e com o Brasil. Então, começou a Você já sair. estava na American Airlines? Não, eu estava entrevistando para entrar na American Airlines. Foi tudo junto, assim. E aí começou a sair muitas notícias interessantes que eu lembro até hoje da, da manchete, era assim, a cidade Sim. brasileira que mais cresce é Miami. Aí eu comecei a estudar, já conhecia Miami, porque assim, foi... agora, a primeira vez que eu vim para Miami, eu estava na VASP, e a gente veio numa... que a VASP tinha, a sede era em Miami, na Lejeune. E a gente veio numa viagem de trabalho, era uma convenção de vendas. Então, todo mundo veio. Eu fiquei apaixonada por Miami, eu não conhecia Miami. E eu fui passear, meus amigos me levaram para passear em Coral Gables. Eu enlouqueci em Coral Gables. Eu falei assim, gente, essas pessoas acordam de manhã. Eu morava em Manhattan, né? Concreto, concreto, concreto. Elas acordam de manhã e pisam na grama. As casas não têm grade, é muita árvore, muito bonito. Eu falei, fiquei enlouquecida com Coral Gables. E passou, estou trabalhando, passou 2, 3 anos, aí veio essa necessidade de montar uma empresa que seria em Nova Jersey, naquele momento. E começou a vir essas reportagens e esse meu desejo de morar fora de Manhattan. Eu não queria mais morar em Manhattan, queria morar numa casa, num lugar para construir família. E foi tudo ao mesmo tempo. Aí eu falei, convenci meu marido a trocar Nova Jersey por Miami. E aí eu estava em entrevista com a American Airlines. E eu comentei com eles, olha, eu gostaria muito de trabalhar aqui, é o meu sonho, mas eu tenho projetos de mudar para Miami. E eles me desafiaram, falaram assim, bom, se você fizer um bom trabalho, porque eles queriam muito entrar no mercado brasileiro de uma forma mais agressiva, e eles já haviam identificado que para entrar no mercado brasileiro tem que ser brasileiro, porque brasileiro só faz negócio com brasileiro. O peruano faz com o peruano, o colombiano faz com o peruano. Se você não sabe falar a língua deles e eles não se sentem à vontade, não é a mesma coisa. E aí, se você fizer um bom trabalho, a gente transfere, porque nós temos um escritório grande em Miami. Então, a gente combinou assim. Então, depois de um ano, eu consegui subir bastante as vendas em Miami, em Nova York, e aí eles me deram uma transferência para mim. Sem ter uma posição de verdade para mim, mas aí eu também desenvolvi foi nessa época que eu cheguei sem território, eu criei um território para mim, e realmente foi todas as agências brasileiras, foi assim que eu comecei. Depois eu comecei a entrar nos outros mercados, mercado de nicaragüense, de colombiano. É muito interessante esse mercado de viagem e imigrantes, porque você é muito conectado. Interconectado, né? É bem bacana. Mas sabe que você falou, uma das coisas que me chamou a atenção, uma das coisas que primeiro me chamou a atenção aqui em Miami, é justamente como a cidade é arborizada. Como cidade das que eu conheço no mundo, eu acho que Miami é a cidade mais arborizada. E especialmente Coral Gables, acho que é a área mais arborizada de Miami, né? Eu sempre fiquei fascinado
quanto que é arborizado, por mais que, né, seja quente e que, claro, a árvore é legal para sombra, mas é muito arborizado. Miami é uma cidade muito arborizada. E muito limpa, né? Sim. Uma cidade muito limpa. Agora, é interessante como as pessoas sempre falam, né? Ah, mas se você desejar, se você tem que fazer algo. Para mim aconteceu depois que eu já estava morando em Coral Gables. Imagina, 4 anos antes, eu estava aqui na VASP, vim só visitar. E eu imaginei isso. Eu gostaria muito de morar aqui. Os meus amigos que estavam passeando comigo tiraram até uma sarro da minha cara. Falaram, todo mundo quer morar aqui, Floriana. Eu falei, mas eu também quero. Em 4 anos eu estava morando justamente aonde eu queria estar morando, bem assim, bem perto, porque quando eu tive esse desejo, eu estava numa rua, na Granada, que é uma travessa da rua que eu acabei indo morar. E trabalhando em Coral Gables também, porque Maricanazara é Coral Gables. Então, é importante, né, quando você deseja, não é só desejar, mas quando você Projetar, deseja né? uma coisa e você buscar, ficar de olho nas oportunidades. Porque se não fosse aquele momento de mudança, que o Carlos ia montar uma empresa, e que eu via as reportagens do Brasil tal, e fui colocando as coisas juntas. Mas é importante isso, não ficar de olho nas oportunidades, porque elas estão aí, né? E esse país tem bastante oportunidade. Não, isso eu sempre defendi. Eu acho que aqui é realmente o país das oportunidades, é conhecido como o país das oportunidades, mas a gente vivencia isso, né? E eu acho que principalmente a questão do ambiente de negócios, o quanto que os governos buscam facilitar, né, o empreendimento, o empreendedorismo, o desenvolvimento dos negócios, né? Eu sempre tive a sensação no Brasil que em cada estrutura de governo, tanto nas cidades, quanto no estado, quanto no governo federal, ter lá uma salinha de mentes brilhantes que ficam o tempo todo pensando o que eu vou fazer para dificultar a vida do empresário, para criar mais um imposto, porque empreender no Brasil a gente tem essa sensação de que tudo é contra, Tudo é né? contra. E aqui, pelo contrário, e o brasileiro, e isso é uma mentalidade que eu também já mudei, né? Que de achar que quando de alguma forma um representante do governo, seja municipal, estadual ou federal, está se colocando completamente para querer ajudar e mostrando tudo que existe de possibilidades e de oportunidades, fala, esse cara deve estar querendo alguma coisa, deve estar daqui a pouco ele vai me pedir alguma coisa, né? E não, pelo contrário, ele faz isso realmente com essa vontade de desenvolver e de desejar que o imigrante se dê bem aqui, né? Isso é uma característica muito É forte. verdade. A gente tem muitas oportunidades aqui e a gente não usa tudo, né? Ah, os direitos que a gente tem. Mas Até porque tem muita, né? Até porque tem, tem muita tem. oportunidade. Floriana, me conte um pouquinho. Você teve essa carreira brilhante e ficou super conhecida. A Floriana, acho que é uma das pessoas mais conhecidas da comunidade brasileira, pelo menos aqui em Miami, provavelmente dos Estados Unidos. Até em função do trabalho que você exercia na American Airlines. Claro que com certeza muita gente se aproximava de você para imaginar ter alguma vantagem na American Airlines, mas você é unânime. Eu nunca vi uma pessoa falar mal de você ou falar alguma coisa negativa de você. Isso é novidade para mim. Porque de alguma forma sempre tem alguém que fala mal da gente, né? Mas pelo menos do que eu conheço é realmente unânime. É, mas me conta desafios que você teve dentro da estrutura da American Airlines e como que você conseguiu superar, que de repente pode servir de lição para quem tá vindo trabalhar numa empresa americana. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Trabalhar na American Airlines foi tão bacana porque justamente quando eu entrei, eles desenvolvendo um projeto que era justamente esse porque eles tinham esse mercado de o mercado dos voos para a América Latina e eles viam, por exemplo, que perdiam muito o mercado para a Varig, por exemplo. No meu caso, naquela época era Varig e Vasco. E então eles começaram a entender que por mais que eles
pudessem oferecer melhor horário, melhor preço, melhor várias coisas, eles não tinham a penetração. Então, o que era justamente a cultura, né, a língua. Não tinha uma pessoa ali que falasse a língua, que conhecesse a cultura. Eles descobriram isso, era um estudo, realmente. Então, eles perguntaram para um cliente deles, que eles estavam buscando uma pessoa que falasse português. E esse meu cliente, que era cliente da Vasco, falou: Floriana, tem uma vaga na American Airlines e eles querem uma pessoa que fale português. E eu vou levar, me dá o seu currículo que eu vou dar. E foi assim que eu peguei o emprego. Quer dizer, foi um cliente, quer dizer, quando o cliente indica, aí já é meio caminho andado. E eles fizeram uma entrevista, perguntaram coisas que para mim foi fácil de responder, porque eu já conhecia, né, o mercado. E o que aconteceu? Então, para mim foi bem gostoso, para dizer a verdade, porque aí eu tinha que visitar os clientes que eu já conhecia e o que mais foi importante no meu caso são agências de viagem, né? Então tem normalmente as pessoas vão visitar e só fala com o dono, com o gerente. Eu conhecia todas as pessoas que vendiam o ticket. Não só os gerentes que faziam os contratos. Os atendentes mesmo, Os né? atendentes mesmo, porque, claro, que a pessoa o dono assina o contrato com a gente, tem toda aquele compromisso, né, para a gente, a comissão depende de quanto que você vai dar de mercado, essas coisas, o share de mercado e tal. Mas quem é que está vendendo? E isso já vinha, porque como eu trabalho em agência de propaganda, a gente já tinha outras noções de vendas, né? Então, a gente sentava uma por uma, conversava com uma por uma individualmente, para saber qual era o problema dela. Então, e o que a gente descobriu? Que se elas tinham medo de ligar na American Airlines e falar, olha, estou com um problema nessa reserva. Tinham medo, porque... A comunicação, a da dificuldade de comunicação. porque assim, lá no suporte desk, tinha as pessoas que falavam espanhol, mas não português. Então, a gente começou a desenvolver isso. Você, não, vai ter pessoas que falam português com você. E aí, nossa, aí abriu um caminho imenso. Porque elas já não tinham medo. As pessoas têm medo de ligar para uma companhia americana. E começa a falar errado, e aí o americano fica... Repete, o que você está falando? E já intimida a pessoa. Eu vou ligar para Varig, para Vasco, não vou falar com a American Airlines. Quando a gente tirou esse problema, mas subiu assim as vendas, de 11% para 40% em 6 meses, um ano. Olha só que só por história legal e que percepção que você teve, né? E conseguiu justamente pela sua postura de conseguir ir lá e conversar com o pessoal, digamos, de base, né? O quanto serviço ao consumidor, é o que vende, é o serviço ao consumidor. Você nem pode ter o melhor produto, mas se você tem o melhor serviço, é o que acontece hoje em dia também, né? As melhores empresas são as que dão customer service. Sim. E que história legal. Falando em história interessante, você, em função de trabalhar tanto tempo, né, nesse mercado de aviação, teve a oportunidade de fazer muita viagem interessante, conhecer lugares muito interessantes. Conta, sei lá, os 3 lugares que você conheceu que você mais gostou. Só 3? Só 3? Não, pode ser mais, pode ser 30. Não, não, realmente, nos meus últimos... Realmente tivemos viagens muito bacanas, porque as nossas viagens a gente convidava os clientes para conhecer os nossos novos destinos. Não novos destinos. Na América, nós abrimos o voo Miami direto para Paris. Aí eu levei o primeiro grupo que foi para lá, para conhecer os melhores hotéis, para conhecer os passeios, para conhecer os restaurantes. Quer dizer, é uma viagem bem bacana, né? Isso era trabalho. Quer dizer, e para conhecer tudo de melhor, né? Exato. Então, você não... E essas pessoas são seus clientes, são super legais, super amigos. Então, era a parte do trabalho que a gente realmente amava. Aí eu tive o prazer de fazer Miami em Paris, Miami em Milão também foi eu que fiz. E teve viagens, várias outras viagens, mas não era assim o primeiro voo. Eu fiz também, que eu gostei muito,
eu abri o mercado de Colômbia e Nicarágua para turismo. E quando a gente foi para a Colômbia, foi muito bacana, porque quando a Colômbia ficou mais aberta, que estava mais organizado ali, o sistema político e tal, não estava tão perigoso. Nós somos o primeiro grupo de operadores de turismo dos Estados Unidos a visitar. E a gente saía nos jornais todas as noites, mostrava o nosso grupo passeando. Eles ficaram tão emocionados de ter um grupo de operadores de turismo que começaram a fazer pacotes para visitar a Colômbia, que é um país muito bonito, muito bacana. Então, assim, teve muitas emoções, muitas viagens boas mesmo. Interessante porque a American Airlines ela desenvolveu em vários destinos, não Europa, evidente, mas Caribe, Colômbia. É a empresa americana que começou a fazer os primeiros voos. Então, quando começa a fazer os primeiros voos, você desenvolve aquela cidade, aquela ilha, no caso. Então, a gente era muito bem recebido, muito querido mesmo, porque como é que você vai desenvolver uma ilha sem voo, né, sem levar os passageiros? Então, era uma das partes de trabalho que a gente gostava muito. Eu lembro que você fez, numa época, que eu imagino que tenha sido uma experiência muito interessante, que foi a inauguração do voo Miami para Cuba. Sim. E que foi um momento, né, digamos, que, claro, tinha todo um contexto político de abertura, né, depois de tantos anos, né, de relações cortadas. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi super emocionante e também várias emoções, porque nós estamos em Miami, a comunidade cubana é muito grande, é muito forte. Eu tenho muitos cubanos que não gostavam, outros já gostavam e gostaram da ideia. E você sabe que tinha que ter 12 motivos, né, para você viajar para Cuba, menos turista. Não podia falar que era turista. Mesmo quando abriu? Ou mesmo quando abriu. Você podia colocar que você ia lá por educacional, religioso, qualquer coisa, menos turismo. E todo mundo ia para turismo, mas não podia falar que era turismo. E tudo bem, eu fazia lá, eu tinha que ter seguro de saúde, porque se acontecer alguma coisa com você, eles não iam poder te atender sem um seguro de saúde, seguro de visto de turista. E eu acabei levando um grupo, mas eu não fui para Havana, eu fui numa cidade menor e foi muito bacana, porque essa cidade, agora eu não me preparei direito, eu não sei o nome da cidade, mas era uma cidade pequena e eles faziam carnaval. E lá não tem recurso para nada, né? Uhum. Então eles pegam um papelão, eles inventam, eles são super, super criativos, muito mesmo. O que falam é verdade, eles são super criativos. Eles não tinham computador, mas eles inventavam uma forma de acender as luzinhas e tal. E o sonho deles era ter o recurso do Rio de Janeiro. A paixão deles era um dia poder ir para o Rio e fazer aqueles carros alegóricos, tudo. Com tudo, eles falavam, se eu tivesse a metade que eu tivesse no Rio, no Rio de Janeiro, ia fazer a maior festa de carnaval do mundo. Então, foi bem interessante. E é interessante e um pouco triste também, eles realmente têm uma vida bem difícil ali. Com certeza, com certeza. E que outra experiência, digamos, de mercados, talvez na América Latina ou, enfim, Ásia, que você teve que tem alguma história interessante para contar também? Olha, os meus últimos 3 anos de American Airlines, eu peguei um território muito bacana que era do Caribe. Tinha 8 ilhas no Caribe. E foi bem interessante, porque eu tinha as ilhas do ABC, né? Aruba, Curaçao, Bonaire, que eles, na verdade, eles são holandeses, né? Então, você vai naquela ilha e aí tem aquela mistura porque Curaçao é de onde saía todos os escravos para as outras ilhas, né? Saía em Curaçao que era feita a venda. Então tem muito africano e holandês
e tem muito indiano e chinês, então é super, super interessante. Onde eles falam papeamento, você já ouviu falar do papeamento? Não. É a língua das ilhas, das ilhas do ABC. É aquela que tem uma conexão com o francês, que ou não? O papeamento tem português, porque são as línguas dos piratas, né, todas misturadas. Então, tem português, tem espanhol, tem um pouco de holandês, e um pouco de inglês e um pouco de africano. Chama papeamento. Então, quando eles começam a falar, a gente acha que está entendendo. Daqui a pouco eles mudam totalmente, você fica totalmente perdido. Mas para mim foi um aprendizado bem bacana, e aquela mistura, né, de raças ali torna É uma coisa única, né? é uma coisa bem, bem única. E essa língua, né, que só eles que falam, é muito, muito interessante para mim. Porque as outras ilhas, você fala inglês, a maioria das outras ilhas fala inglês. Sim. Ou espanhol. Uhum. Mas papeamento foi uma língua criada ali. Todos a mistura dos piratas que vinham de outros países. Que interessante. Bom, hoje em dia, Flor, depois você se aposentou da American Airlines e hoje você está envolvida num projeto super bacana no Centro Cultural. Me conte um pouquinho deste projeto. Bom, desde que eu tive filhos e eles começaram a estudar, eu tive muita sorte, eu acho, porque quando eles começaram a entrar na idade escolar, abriu a escola bilíngue, português e inglês. E eu ainda não tinha muita noção da importância que isso seria. Quer dizer, não, eu queria que fosse uma escola bilíngue, assim, mas era uma coisa muito, muito novidade, né? A gente não sabia. Então, a gente sabe, na minha cabeça eu tinha outras escolas, assim, que tinha mais peso nessa, que ainda tem, né? Mas aí foi um amigo meu, cliente também, mas a cliente é amigo, que ele me chamou a atenção. Eu falei assim, não, você não vai colocar seu filho numa escola privada, você vai colocar nessa escola pública. Aqui não é Brasil. As escolas públicas aqui são muito boas e tal. Me chamou a atenção, assim, mas assim, me xingou mesmo. Mas foi ótimo, porque abriu os olhos, né? É importante você escutar os amigos que têm um pouco mais de experiência e conhecimento. Aí eu fui conhecer a escola e realmente me apaixonei, porque educação bilíngue, comecei a me sentir assim, poxa, que bacana, ele vai conhecer um pouco de mim, né? De mim, do pai, da família. E aí a gente entrou na escola da Merit. E lá, o Centro Cultural Brasil USA foi quem deu o apoio para a escola. Então, o Centro Cultural, quem buscou as professoras, essas professoras estão lá até hoje, e elas que criaram o currículo de português, que não existia. É a primeira escola bilíngue fora do Brasil. Não tem. Mas só para, digamos, entender mais claro, tem matérias que são dadas em português ou se estuda o idioma português? Então, essa é a diferença do bilíngue e de uma português como língua eletiva, né? A língua eletiva, ela aprende com uma segunda língua, é uma matéria de português, como tem de outras. Aqui tem alemão, tem chinês e tem espanhol bastante. Mas o bilíngue é bem bacana, porque por exemplo, são não sei quantas horas que eles ficam na escola, umas 4, 5 horas. Metade desse tempo com a professora de português e a outra metade com a professora de inglês. A mesma matéria, por exemplo, vai estudar geografia, ilhas, rios e tal. Essa mesma matéria é aprendida nas duas línguas. Só que no inglês ele vai aprender os rios, tal, geografia dos Estados Unidos. E no português vai ser do Brasil. Então, eles sabem qual é o melhor rio do Brasil, eles sabem quem é o presidente do Brasil, eles sabem a mesma matéria. Então, a criança sai realmente sabendo o português formal. Aprende a ler os livros em português, aprende a falar, aprende a escrever, a fazer poesia. Eles aprendem muita coisa. E, então,
a gente estava com um pouco de desvantagem, porque como era a primeira escola, né, a primeira vez que apareceu, depois apareceu outra escola em Downtown Doral, tem uma escola também bilíngue, mas até então era só a da Merit. E o espanhol é mais estruturado, porque o governo espanhol faz isso em vários países. Eles dão verba para a escola pública e dão um professor da Espanha, vem para cá, fica 4, 5 anos, não sei, o tempo que eles negociaram. E ele vem com essa estrutura e com um currículo. A gente não fez isso. O Centro Cultural deu apoio, buscou as professoras, tal, mas chegou uma hora que precisava de um pouco mais de apoio para as professoras. Então, foi o Centro Cultural que começou a falar, não, vocês têm que se mexer, vocês são as mães. Então, foi eu e minhas amigas, nós montamos o PIPA, né, o Portuguese International Parents Association, uma associação dos pais que tem os alunos que aprendem português. Então, a gente começou a sentir uma força muito grande. A gente começou a angariar fundos para apoiar a classe. A gente começou a dar a experiência que fora da classe, ou seja, implementamos as festas juninas, implementamos tem outros festivais lá de internacional, por exemplo. Eles tinham um festival de comida internacional. A gente fez a Barraca de Brasil. A gente começou e também implementamos a semana Brazilian Heritage Week, a semana da herança brasileira. Então, venha pessoas se apresentar. A Rose Marx ia acho que ela ainda vai, muito feliz, toda super, assim, a comunidade é muito bacana aqui. Por isso que não pode falar mal da comunidade brasileira para mim, porque realmente a gente tem pessoas muito, muito bacanas, muito bondosas. O Paulo Gualano foi fazer um carnaval lá, levou toda a banda dele. Foi assim, então, isso tudo são os pais que fazem. A professora não vai fazer, não tem tempo para isso, muito menos a administração. Quem tem que fazer é os pais. Agora, eu tenho uma percepção que pode ser errada, que a maioria das famílias que vêm acabam dando pouca importância aos filhos estudarem português. A sensação que eu tenho é que, de repente, imagina que vai falar em casa, vai aprender português e não vai esquecer. E eu já vi muitas vezes jovens adultos, filhos de brasileiros, que mal falam português. Entendem porque ouvem os pais falarem português, mas não conseguem realmente fluir uma conversa em português. Então, essa é a grande dificuldade. Por isso que eu continuei sempre trabalhando. Quando eu saí do Adamert, né, quando meus filhos saíram, né, acho que eu estudava, ficava mais na escola do que eles. Mas, assim, quando eu continuei, eu comecei a trabalhar de voluntária no Centro Cultural. E realmente, essa é a grande tristeza que nós temos, na verdade, que as pessoas não têm, muitas famílias não têm essa noção da importância que é você dar não só a língua, né, mas a cultura brasileira, porque a nossa cultura é muito bonita. Ela é linda, tem as lendas, tem o carnaval, é a festa junina. As crianças saem da escola, todas, porque tem a turma de português e de espanhol, que é bilíngue espanhol. Todas, sem exceção, falam, vou sentir saudade da festa junina. E essa aí é uma emoção, né, para a gente, para as mães, para as mães que organizam as festas. Então, tem as famílias que não acreditam nisso, acham que vai falar português em casa, mas o português da casa é um repertório muito limitado, entendeu? Então, é aquela conversa da casa. Agora, a língua, quando é formal, não, ela aprende a ler, aprende a escrever e aprende a produzir. Ela aprende a produzir alguma coisa em português, né? Um trabalho, como eu falei, poesia. E isso muda tudo. Fora isso, quando ela vai para o Brasil, por exemplo, se ela não falar bem, se comunicar bem, ela não vai se sentir pertencente àquela família, àquele país, àquela cultura. Mal conhece a cultura, como você falou. É bem triste. Porque você acaba tirando essa oportunidade do seu filho, né? Porque ele tem direito a essas duas culturas. E elas não brigam uma com a outra, pelo contrário, elas
elas se complementam, né? complementam. E fora isso que já há muitos estudos é comprovado que uma criança que fala, que tem duas línguas desde o começo, ela se desenvolve mais, tem facilidade maior para aprender outras línguas, para aprender outras coisas. E é só benefício, não tem nada de negativo. Às vezes o fonoaudiólogo, ele pode atrapalhar um pouco, porque a criança, às vezes, demora um pouquinho para falar com nitidez, né? Meus filhos, por exemplo, eles falavam as duas línguas desde pequenininhos, então, ficava, com 3, 4 anos, talvez ficava não muito nítido, né, as palavras, mas depois fala as duas línguas perfeitamente. E eu tenho uma história engraçada, porque o meu filho mais novo, quando ele foi para o Adamerit, ele tinha 4 anos. E até então ele estava numa pré-escola que a professora achava que ele era cubano, então ele só falava espanhol com ele. E eu achava ótimo, eu deixo ele aprender espanhol e em casa só português. Aí ele foi para o Adamerit e, pela primeira vez, ele teve uma professora americana. Ela não falava outra língua, era só inglês na classe dela. Então, teve a primeira reunião, depois de 3, 4 meses, eles fazem uma reunião com os pais, e ela veio reclamar, seu filho está com problema, não fala bem. E eu deixei ela falar, deixei. Aí eu falei assim, mas professora, eu vou te falar uma coisa, é a primeira vez na vida dele que ele tem uma professora falando inglês. Ela falou, sério? Eu falei, sim. Ah, então ele está muito bem, porque você já mudou tudo. Então, não tem problema. A criança, ela aprende tão rápido, tão rápido. É tão mais fácil aprender quando criança, né, do que quando adulto. É sempre super desafiador para um adulto aprender outros idiomas, né? Muito diferente. E o que a gente sempre tenta explicar para essas famílias que não acham que não precisa da educação formal, é que não é só falar a língua, é escrever mesmo, é a gramática, é a cultura, é tanta coisa que vem junto, né? Uma criança que tem a oportunidade de saber duas culturas, ela fica mais... É um baita diferencial para a vida, Tem né? mais empatia, tem mais tolerância, tem mais compreensão com a vida, abre muito a cabeça. E essa é uma oportunidade que a gente vai trabalhar bastante, temos projetos bastante bons, para ajudar a expandir o curso de português. Porque as escolas aqui, de Miami-Dade e de Broward, elas têm verba. Elas podem dar classe de português como, não bilíngue, porque língua é um pouco mais complicado, mas como língua de eletiva, mas não tem alunos, ou às vezes não tem professor. Mas o mais importante tem, que é a instalação e a verba para pagar o professor. Mas é uma coisa que a comunidade brasileira está, os professores de português também vão todos nos ajudar para melhorar isso daí. Porque com todas as escolas públicas dão aula de espanhol, todas, sem exceção. Será que não é o caso de trazer umas professoras de português do Brasil para cá, para morar aqui, para, enfim, imigrar, porque talvez seja... Não, mas não é difícil ter... não é difícil você se tornar uma professora de português como segunda língua. Não é difícil, porque muito do diploma do Brasil, do bacharel do Brasil, é válido aqui. Tem que fazer a tradução, mas tem como válido. validar o diploma aqui e poder trabalhar aqui. Todas as professoras dessas escolas que eu comentei, elas fizeram isso, fizeram a validação. Não é tão complicado. É um processo, mas vale a pena, porque aí você fica com uma carreira nova numa escolas públicas da Flórida, que é uma carreira muito boa, muito bacana. Não, sem dúvida. O professor aqui é muito mais valorizado do que é no Brasil, né? Nem se compara. Muito mais, muito mais. Que bacana, que papo bom. Bom, estamos aqui já estourando um pouco o nosso tempo. Falamos muito. Queria, só para a gente encerrar, Flor, que você deixasse, digamos, uma mensagem para quem de alguma forma tem vontade de vir morar nos Estados Unidos, tem vontade de
vivenciar essa cultura americana e estar fora dos Estados Unidos, o que você aconselharia como primeiros passos? Nossa, eu acho o primeiro passo para vir para os Estados Unidos, eu acho que é um pouco difícil para mim, porque eu acho que mudou tanto as coisas agora, né? Mas eu acho muito mais fácil agora, na verdade. Mas eu acho que o problema todo, eu acho, o único problema realmente é conseguir o visto, a parte legal, porque a hora que você chegar aqui, vai ter uma comunidade muito bacana te esperando. Nós somos ótimos dentro e fora do Brasil. E acho que a nível de oportunidade sempre tem. Eu acho que realmente a única dificuldade é a parte legal, de se legalizar. Tem que pegar um advogado bom e trabalhar isso. O resto eu acho que é bem fácil. Não acho nada difícil. Que bom, legal. Então, para você que nos assistiu até agora, muito obrigado. E se você tem alguém que possa se interessar por esse conteúdo, compartilhe. E Floriana, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, enfim, por essas palavras. Foi um bate-papo muito legal. Muito obrigado mesmo. Obrigada.